Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de patologia. Hoje nós vamos falar sobre os exames anatomopatológicos, que são fundamentais para o diagnóstico de inúmeras doenças, especialmente tumores, inflamações e doenças autoimunes. Ao longo dessa aula, vou explicar os, o que são biópsias, os diferentes tipos, como o material deve ser coletado, fixado e processado, e por que erros simples nessa etapa podem comprometer completamente o diagnóstico e até o tratamento do paciente. Então, se você é estudante ou profissional da área de saúde, fique comigo até o final. Nessa aula, vamos focar nos exames anatomopatológicos, que consistem na análise de tecidos retirados do organismo. Diferente da citologia, que analisa células isoladas, aqui nós vamos ao tecido como um todo, preservando a sua arquitetura. Os exames anatomopatológicos são baseados na análise morfológica dos tecidos. Tanto a olho nu, no exame macroscópico, quanto ao microscópio, eles são extremamente importantes, porque, em muitos casos, fornecem o diagnóstico definitivo, orientando o tratamento, prognóstico e até decisões cirúrgicas. Na análise morfológica, o estudo detalhado da estrutura dos tecidos ao nível microscópico revela alterações celulares e arquiteturais que caracterizam cada patologia. O diagnóstico é definitivo e constitui a base fundamental para o diagnóstico de muitas doenças, especialmente oncológicas e inflamatórias crônicas. A conduta terapêutica orienta decisões cruciais, desde escolha de tratamentos conservadores até intervenções cirúrgicas complexas. Os exames anatomopatológicos representam um padrão ouro na confirmação diagnóstica, integrando informação clínica, imagiológica e laboratorial para fundamentar decisões médicas precisas. A biópsia é a retirada de um fragmento do tecido com a finalidade diagnóstica ou terapêutica. É importante entender que não é o tamanho da amostra que garante o diagnóstico, mas sim se ela foi retirada no local correto e da forma correta. Exemplo: um fragmento pequeno, mas bem representativo, pode ser muito mais útil do que um fragmento grande retirado de uma área inadequada. Quais são os tipos principais das biópsias? As biópsias podem ser divididas em dois grandes grupos: as excisionais, também chamadas de ablativas, quando toda a lesão é removida, e as incisionais, quando apenas parte da lesão é retirada, geralmente para confirmar um diagnóstico antes de um tratamento definitivo. Quando se realiza a remoção completa da lesão com margem de segurança, tem simultaneamente valor de diagnóstico e terapêutico. Nesse caso, as ablativas é um método de escolha para lesões pequenas e acessíveis, em que você pode tirar toda a área e que não vai significar algum comprometimento do órgão ou do local. Já nas incisionais, você pega uma pequena parte, porque a lesão é extensa e a localização complexa. Então, caso fosse tirar tudo, causaria um problema muito maior. E aí, não se sabe se era alguma coisa que precisaria tirar tudo. Então, é melhor pegar só uma incisão, um pedacinho da lesão para tentar diagnosticar e saber qual seria o tratamento a seguir.
Os tipos especiais de biópsia. Existem alguns tipos de biópsia além daqueles dois, que, por exemplo, eles fazem outros métodos. A curetagem é uma técnica utilizada curetas para remover o tecido de cavidades ou superfícies amplamente utilizada em ginecologia, o endométrio e a dermatologia. A endoscópica, que é a realização através de endoscópios em cavidades naturais, digestivo, respirativo, urinário, permitem a visualização direta e a biópsia dirigida por agulha, ou incluem a punção aspirativa por agulha fina ou a biópsia com agulha grossa, minimamente invasivas e ideais para órgãos profundos, por trepanação, usam trefinas para obter cilindros de tecidos, especialmente em osso, essenciais em hematologia para avaliação da medula óssea, e guiadas por imagem. Biópsias realizadas por ecografia, colposcopia, estereotaxia ou TC aumentam a precisão e a segurança em lesões não palpáveis ou profundas. A importância da representatividade. Um ponto fundamental é a representatividade da amostra. Um exemplo, em lesões ulceradas, a biópsia deve incluir a área de transição entre o tecido normal e o tecido lesionado. Um exemplo clínico é a biópsia, se for superficial demais, ela pode conter apenas o tecido necrosado e inflamatório, não atingindo a lesão mais grave que está mais profunda. Então, a biópsia deve incluir a zona de transição, a área de transição entre o tecido normal e o patológico. É frequentemente a que mais vai informar e revelar as características diagnósticas essenciais para saber o tratamento correto daquela lesão. Assim, evitamos biópsias superficiais, amostras que podem não capturar a verdadeira natureza da lesão, especialmente em processos inflamatórios ou neoplásicos com componente profundo. Atenção a lesões submucosas. A lesão, como tumores do estroma gastrointestinal, localiza-se abaixo da mucosa, exigindo biópsias mais profundas ou técnicas alternativas. Uma biópsia inadequada causa um atraso diagnóstico representativo. Material não se representa a doença e pode levar a diagnósticos inconclusíveis ou até errados, necessitando a repetição do procedimento e atrasando o início do tratamento adequado. As peças cirúrgicas são obtidas em procedimentos terapêuticos e podem ser simples ou complexas. Algumas envolvem apenas a retirada de um órgão, enquanto outras incluem linfonodos e tecidos adjacentes. Uma mastectomia radical inclui não apenas a mama, mas também linfonodos auxiliares. Isso, por exemplo, vai se tirar uma mama no caso de um câncer de mama, que seria essa mastectomia. Não pode apenas tirar a mama, teria que tirar também o linfonodo, pois a neoplasia pode ter se espalhado para os linfonodos próximos. Então, é muito importante a remoção radical de toda a área. Aí vamos lá. As peças cirúrgicas obtidas durante o procedimento cirúrgico com finalidade terapêutica representam frequentemente o tratamento definitivo da patologia e fornecem informações anatomopatológicas completas para estadiamente o prognóstico. Por exemplo, peça simples, a remoção de um único órgão ou estrutura, como a vesícula biliar, em uma colecistectomia, apêndice em uma apendicectomia, ou pólipos em uma polipectomia endoscópica. Peças radicais é no caso, por exemplo, do câncer de mama, incluem o órgão afetado mais as estruturas adjacentes,
linfonodos regionais, tecido adiposo, vasos e eventuais outros órgãos, uma mastectomia radical, uma gastrectomia com linfadenectomia. Após a retirada do tecido, precisa ser fixado o mais rapidamente possível. O fixador mais utilizado nesse caso é o formaldeído a 4%, conhecido como formol a 10% e tamponado. A rapidez é fundamental. Ela deve ser praticamente imediata após a remoção do tecido para prevenir a autólise e a degradação celular. Utilizando o formol e o tamponamento em pH 7,2, preserva-se as estruturas morfológicas. A fixação adequada preserva não apenas a morfologia celular, mas também os ácidos nucleicos, DNA, RNA e proteínas essenciais para estudos complementares. O processo de fixação cria ligações cruzadas entre proteínas, estabilizando a estrutura tecidular e prevenindo a decomposição bacteriana. Essa etapa é absolutamente crítica para a qualidade diagnóstica final. Hoje, muitos diagnósticos e tratamentos dependem de testes moleculares. Uma fixação inadequada pode degradar o DNA, RNA e proteínas, inviabilizando exames como imunohistoquímica e RT-PCR. Isso pode impedir a identificação de um alvo molecular necessário para o uso de uma terapia-alvo. O impacto indireto, a qualidade da fixação determina a viabilidade de terapias-alvos personalizadas que também dependem desses testes. O tempo e o volume do fixador. A degradação molecular começa muito rápido, entre 5 e 10 minutos após a retirada da amostra. Por isso, o volume do fixador deve ser de 6 a 10 vezes o volume do tecido. E a penetração por hora. A velocidade de penetração do formol no tecido é praticamente 1 milímetro por hora. A cinética da fixação é um fator crítico frequentemente subestimado. As peças volumosas devem ser seccionadas para permitir a penetração adequada do fixador. Uma peça de 3 centímetros de espessura requer, teoricamente, 30 horas para a fixação completa do centro, mas, na prática, deve ser seccionada após 6 a 12 horas para garantir a fixação homogênea. O equilíbrio entre o volume de fixador e o tecido é essencial. Um volume insuficiente resulta em diluição excessiva e perda de eficácia fixadora. O recipiente deve ter a boca maior do que o espécime, evitando dobras e deformações. Algumas amostras precisam ser fixadas em placas de cortiça ou papel para manter a sua forma. Evitar dobrar, comprimir, distorcer o tecido durante o acondicionamento, pois artefatos mecânicos comprometem a avaliação morfológica. Quando necessário, fixar o espécime estendido em cortiça ou papel de filtro antes da imersão no fixador, especialmente importante para peças planas ou mucosas. Vedação segura. O recipiente deve ser bem fechado para evitar evaporação do fixador e exposição a vapores de formol durante o transporte. O patologista depende muito das informações clínicas. Sem esses dados, doenças benignas podem simular o câncer. Em doenças autoimunes, células reativas podem ser confundidas com células malignas se o contexto clínico não for informado. Então, é importante que todas as informações devem ser enviadas ao patologista e não apenas a espécie, e não apenas a biópsia. O nome completo, a data de nascimento, o número de processo clínico,
dados que garantem a rastreabilidade inequívoca para não trocar também o paciente. A história clínica relevante, os sintomas, duração, tratamentos prévios, comorbidades que possam influenciar a interpretação morfológica. Algumas células, como dissemos, elas podem ser confundidas. Se a pessoa não tiver um contexto, ela pode colocar um câncer numa doença autoimune. Resultado da imagiologia, análises laboratoriais, biópsias prévias, fundamentais para a correlação anatomoclínica. Suspeitas clínicas orientam o patologista na procura de características específicas e na solicitação de estudos complementares. No laboratório, o patologista realiza o exame macroscópico, disseca a peça e seleciona os fragmentos mais representativos para análise. Após a recepção e registro, verifica-se a identificação, conferência da requisição e registro do sistema informático do laboratório, e então a descrição detalhada das características macroscópicas, dimensão, peso, cor, consistência, superfície externa e de corte. Aí, então, é feita a dissecação orientada, abertura e seção sistemática do espécime, seguindo protocolos padronizados, com atenção a margens cirúrgicas e estruturas relevantes. Seleção de fragmentos, retirada criteriosa de fragmentos representativos de todas as áreas relevantes para inclusão em blocos de parafina. O exame macroscópico é realizado por médicos patologistas ou técnicos especializados, que constitui uma etapa diagnóstica em si mesma. A dissecação adequada e seleção de fragmentos representativos são fundamentais para o diagnóstico microscópico preciso. Protocolos internacionais padronizam a abordagem de diferentes peças cirúrgicas. Processamento histológico. Esses fragmentos passam por desidratação, diafanização, inclusão em parafina, corte em micrótomo e coloração. Na desidratação, a passagem por banhos de álcoois em concentrações crescentes, 70%, 95% e 100%, para a remoção completa da água tecidular. A clarificação, a imersão em xilol e substitutos que substituem o álcool e tornam o tecido transparente, preparando para a impregnação. É então impregnado com parafina fundida, que ao solidificar confere um suporte firme para o corte microtômico. E a microtomia, o corte do bloco de parafina em seções ultrafinas de 3 a 5 nanômetros, utilizados em um micrótomo, permitindo o estudo microscópico detalhado. Esse processamento, que decorre em autômatos especializados, demora tipicamente de 12 a 16 horas. A qualidade de cada etapa influencia diretamente a qualidade das lâminas finas. Tecidos densos, como o osso, ou muito gordurosos, requerem protocolos adaptativos. A coloração mais utilizada é a hematoxilina eosina, mas muitas vezes são necessárias colorações especiais e técnicas como imunohistoquímica, que veremos em aulas futuras. A hematoxilina eosina, coloração universal mais utilizada em anatomia patológica, cora núcleos em azul violeta e eosina cora citoplasma e matriz extracelular em cor de rosa, permitindo avaliações morfológicas completas na maioria das lesões. Existem colorações especiais e técnicas que destacam componentes específicos, por exemplo, PAS para glicogênio e fungos, tricomico de maçom para colágeno, PERS para ferro, Grocol para fungos, Ziel-Nielsen para micobactérias, entre muitas outras. A imunohistoquímica é uma técnica utilizada
que utiliza anticorpos específicos para detectar proteínas nos tecidos, essencial para diagnóstico diferencial de neoplasias, determinação de origem tumoral, fatores prognósticos e preditivos em resposta terapêutica. A escolha da coloração adequada depende da suspeita diagnóstica e das características observadas na coloração hematoxilina eosina, e a imunohistoquímica revolucionou o diagnóstico anatomopatológico, permitindo a caracterização molecular dos tumores e a personalização terapêutica. Então, nessa aula, vimos que o exame anatomopatológico envolve muito mais do que apenas observar a lâmina. Ele começa na coleta, passa pela fixação adequada, uma boa comunicação clínica e termina no diagnóstico, que pode mudar completamente a vida do paciente. Se essa aula te ajudou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar as próximas aulas de patologia. Até a próxima! Vejo vocês lá!